E se eu te dissesse que a Bíblia guarda segredos para enriquecer? E mais, que esses mesmos princípios foram utilizados pelos milionários mais bem-sucedidos da história, você acreditaria? Pois é exatamente isso que acontece. Só que quase ninguém segue. A verdade é que a riqueza não é uma coincidência nem um privilégio de poucos. Existem leis universais reveladas há séculos e que funcionam para qualquer pessoa disposta a aplicá-las. Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa Enriquece, passou anos estudando os homens mais ricos do mundo e percebeu um padrão. Todos, de alguma forma, seguem princípios bíblicos, ainda que nem percebam. E a grande pergunta é: por que a maioria ignora isso? Por que tanta gente ainda vive presa à mentalidade de escassez, sobrevivendo de salário em salário, enquanto outros acumulam fortunas? A resposta está em como você enxerga o dinheiro e a prosperidade. Enquanto muitos ainda acreditam que o dinheiro é sujo, que os ricos são gananciosos ou que Deus não quer que você seja rico, os que realmente prosperam entendem. A Bíblia não condena a riqueza. Ela ensina como alcançá-la da maneira certa. O que poucos percebem é que a chamada lei da atração está nesses ensinamentos muito antes de virar moda. Talvez você já tenha se perguntado: por que algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade e outras vivem numa eterna luta financeira? Prepare-se. Hoje vamos mergulhar nos princípios da prosperidade que estão escondidos à vista de todos. E o mais importante, vamos ver como aplicá-los na prática, porque conhecimento sem ação não gera transformação. Ao final deste vídeo, você terá uma nova visão sobre dinheiro, fé e riqueza. Se você quer romper com a estagnação financeira e abrir as portas para a abundância, fique até o fim. Vamos começar. Muita gente passa a vida buscando fórmulas secretas para enriquecer. Mas a verdade é que os princípios da prosperidade sempre estiveram à vista, principalmente em um dos livros mais antigos e influentes da história, a Bíblia. Napoleon Hill percebeu que os milionários de sua época seguiam esses princípios como se fossem leis universais, mesmo que não tivessem consciência disso. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente ignora esse caminho, seja por falta de conhecimento, seja por não acreditarem que algo tão antigo possa ser a chave do sucesso financeiro. Mas a questão aqui não é apenas dinheiro, é a mentalidade que leva até ele. Desde os tempos bíblicos, há um padrão muito claro. Quem prospera pensa diferente. A Bíblia ensina: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa frase está perfeitamente alinhada à essência da lei da atração. Hill reforça: pensamentos moldam a realidade. Quem adota uma visão próspera inevitavelmente atrai oportunidades. Já quem vive preso a crenças negativas sobre dinheiro acaba se sabotando e se condenando a uma vida de escassez. Mas por que isso acontece? A resposta está no que chamamos de paradigma da mente. Muitos foram condicionados a ver o dinheiro como algo ruim, a associar riqueza à corrupção e a acreditar que apenas os escolhidos podem enriquecer. Mas basta observar o comportamento dos verdadeiros milionários para perceber: há um padrão replicável. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Como a lei da atração, os ensinamentos bíblicos e a sabedoria de Napoleon Hill podem transformar radicalmente sua forma de pensar e atrair prosperidade. Se você está cansado de viver endividado e nunca ter dinheiro suficiente para viver com liberdade, você precisa conhecer o método 136. Com ele, você garante recursos para pagar contas, investir no futuro e ainda ter qualidade de vida. Enquanto muitos seguem no ciclo eterno de boletos e estresse, quem aplica esse método assume o controle da própria vida financeira. O link está na descrição ou no comentário fixado. E aqui vai um lembrete essencial. A mente é o berço da riqueza ou da pobreza. Tudo começa no pensamento. Provérbios 23:7 já dizia: assim como um homem pensa, assim ele é. Essa afirmação guarda um dos maiores segredos da prosperidade. O mundo externo reflete o que você carrega por dentro. Hill
bate forte nessa tecla em quem pensa enriquece. A riqueza começa na mente, não na carteira. Quem pensa em escassez só vê limitações. Quem cultiva uma mentalidade de abundância encontra oportunidades onde ninguém vê. Mas como mudar esse padrão? Comece observando como você fala sobre dinheiro. Frases como dinheiro não dá em árvore, rico é tudo ladrão, ou nunca vou conseguir, estão programando o seu subconsciente para repelir a prosperidade. Napoleon Hill ensinava: a mente subconsciente absorve tudo o que repetimos com frequência. Troque essas frases por afirmações poderosas. Eu sou digno de prosperidade. As oportunidades financeiras vêm até mim. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Pode parecer bobo no início, mas é assim que a lei da atração funciona. Você atrai aquilo em que acredita e foca. Além disso, cercar-se das informações certas faz toda a diferença. Leia livros que fortaleçam uma mentalidade rica, como O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. E claro, quem pensa enriquece. Evite conversas negativas. Afaste-se de pessoas que vivem reclamando. A Bíblia já adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. E isso nos leva ao próximo ponto. A riqueza começa na mente. Se você se enxerga como pobre, suas ações vão refletir isso. Hill reforça: a mente atrai exatamente aquilo que ela sustenta. Quem pensa em escassez, atrai escassez. Quem pensa em abundância, atrai oportunidades. Não é mágica, é mentalidade aplicada. O problema é que crescemos ouvindo: dinheiro não cai do céu. Quem enriquece fez algo errado. Não se pode ter tudo. Essas crenças formam um bloqueio mental que impede o progresso. Já os milionários não veem o dinheiro como um problema, mas como uma ferramenta. Eles confiam que sempre haverá mais conhecimento, mais ideias, mais possibilidades. Esse é o primeiro passo para sair da estagnação. E como aplicar tudo isso no dia a dia? Comece trocando pensamentos de escassez por perguntas de poder. Em vez de dizer, não tenho dinheiro para isso, diga, como posso gerar mais valor e criar recursos para isso? Esse simples ajuste muda tudo. Continue focado. Alimente sua mente com boas ideias. E lembre-se, o que você acredita vira realidade. E isso é só o começo. Se tudo o que você planta são reclamações, procrastinação e medo de investir em si mesmo, o que mais você poderia colher além de dificuldades financeiras? Por outro lado, quem planta conhecimento, ação estratégica e visão de longo prazo inevitavelmente colhe prosperidade. Olhe para os investidores de sucesso. Eles não esperam dinheiro cair do céu. Eles semeiam, compram ativos, estudam o mercado, diversificam, aprendem continuamente. E com o tempo, seus investimentos florescem. O mesmo vale para qualquer área da vida. Quer construir um negócio? Plante esforço diário e dedicação ao cliente. Quer crescer no trabalho? Plante excelência, compromisso e entrega. Tudo segue o princípio da semeadura. Até a lei da atração opera sobre esse mesmo fundamento. Você colhe aquilo que planta, no pensamento, na emoção, na ação, mas há um detalhe que a maioria ignora. A colheita exige tempo. E é justamente aí que muitos desistem. Plantam bons hábitos por uma semana e querem resultados imediatos. Quando isso não acontece, voltam à estagnação. Só que o agricultor entende algo essencial. A semente precisa de tempo para crescer. Que é essa paciência que separa os que enriquecem dos que nunca saem do lugar. O tempo vai passar de qualquer jeito. A pergunta é: o que você está plantando hoje? E ao falar em plantio, existe um ingrediente indispensável para que qualquer semente floresça: a disciplina. Sem ela, nada cresce. A riqueza não é um acaso, é fruto da constância. A Bíblia é clara: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Provérbios 10:4. Isso significa que a sorte favorece os disciplinados. Napoleon Hill, após estudar centenas de milionários, percebeu um padrão.
Nenhum deles confiava na sorte. Todos confiavam na disciplina. Eles não agiam só quando estavam motivados. Eles faziam o que precisava ser feito todos os dias, independentemente das circunstâncias. Eles sabiam que a verdadeira chave da riqueza não está apenas no desejo, mas na ação constante. Observe, qualquer pessoa de alto desempenho. Atletas treinam mesmo sem vontade. Escritores escrevem mesmo sem inspiração. Investidores tomam decisões mesmo em momentos de incerteza. O que os move? Disciplina. Essa é a linha que separa os que sonham dos que realizam. Aqui está um ponto crucial. A lei da atração não funciona sem ação. Não adianta desejar riqueza se suas atitudes diárias não refletem esse desejo. É a combinação entre inteligência e consistência que gera resultados concretos. Como aplicar isso na prática? Comece eliminando a procrastinação. Estabeleça metas claras e pequenas ações diárias que te aproximem da vida que você deseja. Quer empreender? Dedique ao menos 1 hora por dia ao seu projeto. Quer investir? Estude finanças e tome decisões consistentes. Pequenos esforços repetidos com frequência constroem grandes conquistas. E existe um detalhe pouco falado que potencializa todo esse processo: a generosidade. Pode parecer contraditório, mas um dos maiores segredos da riqueza é aprender a dar. A Bíblia ensina isso claramente. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lucas 6:38. Isso não se resume a doações materiais. Significa também compartilhar conhecimento, ajudar pessoas, criar valor. Napoleon Hill observou que os milionários mais bem-sucedidos tinham algo em comum. Eles contribuíam antes de receber, investiam em pessoas, ofereciam soluções, geravam oportunidades e, como consequência, a riqueza fluía de formas inesperadas. Olhe ao redor. Os mais prósperos são sempre os que mais geram valor. Empreendedores como Elon Musk, Jeff Bezos e Warren Buffett não enriqueceram buscando dinheiro desesperadamente. Eles resolveram problemas reais, impactaram vidas e o dinheiro veio como consequência. A lei da atração confirma. Quando você dá sem medo, você vibra na frequência da abundância. E quanto mais você contribui, mais prosperidade atrai. O problema é que a maioria faz o oposto. Seguram o pouco que têm, vivem com medo, operam sob a mentalidade da escassez e, assim, bloqueiam o fluxo da própria prosperidade. Quer aplicar esse princípio? Comece agora. Se quer mais dinheiro, gere mais valor. Se quer mais conhecimento, compartilhe o que sabe. Se quer mais oportunidades, ajude outras pessoas a crescer. Isso pode ser feito de várias formas. Compartilhar um insight, indicar um bom livro, mentorar alguém, doar uma porcentagem da sua renda. A chave é agir sem esperar retorno imediato. E há mais um segredo. Os ricos não apenas dão, eles escolhem com quem se cercam, porque prosperidade também é sobre ambiente. A Bíblia já dizia: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Napoleon Hill reforçou isso com o conceito de mastermind, um grupo de mentes alinhadas que se unem para compartilhar ideias e impulsionar o crescimento mútuo. A verdade é que ninguém prospera sozinho. Quem se cerca de pessoas negativas, que só reclamam da vida e enxergam problemas em tudo, absorve essa mentalidade. Mas quem se rodeia de pessoas que falam sobre soluções, crescimento, inovação e investimentos, eleva o seu padrão. Já notou como milionários e grandes empresários vivem conectados entre si? Eles participam dos mesmos eventos, compartilham estratégias, aprendem juntos, crescem juntos. Isso não é coincidência. É um princípio da riqueza. Você atrai aquilo que tolera ao seu redor. Quer um exemplo prático? Quer melhorar sua vida financeira? Comece a seguir pessoas que falam sobre dinheiro com inteligência. Leia livros sobre finanças, assista vídeos de investidores, participe de eventos com quem pensa grande e, principalmente,
Selecione bem suas amizades. Pergunte a si mesmo: as pessoas ao meu redor me puxam para cima ou me seguram no chão? Porque no fim das contas, o ambiente molda suas decisões. E se existe algo capaz de transformar sua vida financeira de forma definitiva, esse algo é o conhecimento. A Bíblia ensina: aceitai a minha instrução e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. Provérbios 8, 10, 11. Napoleon Hill viu isso claramente. Os milionários não focam apenas no dinheiro, eles focam no conhecimento que gera dinheiro. Dinheiro pode ir embora, mas sabedoria permanece, e é ela que permite multiplicar qualquer valor, seja um salário, um investimento ou um negócio. Warren Buffett não ficou bilionário por acaso. Ele estudou como ninguém. Elon Musk não nasceu criando foguetes. Ele aprendeu lendo e se cercando dos melhores. O sucesso financeiro tem um padrão: aprender, aplicar, evoluir. E mais uma vez, a lei da atração confirma: quanto mais você busca sabedoria e age com clareza, mais portas se abrem. O problema é que a maioria quer riqueza rápida, sem esforço mental, e acabam caindo em armadilhas. Então, como aplicar tudo isso? Torne o aprendizado um hábito. Leia livros como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Quem Pensa Enriquece. Estude investimentos, negócios, desenvolvimento pessoal e, acima de tudo, coloque em prática, porque conhecimento sem ação não gera transformação. E aqui entra uma última peça vital: a persistência. Mesmo com todo o conhecimento do mundo, o caminho da riqueza exige resiliência. A Bíblia ensina: ainda que o seu começo seja pequeno, o seu futuro será grandioso. Jó 8:7. Ninguém começa grande, mas quem persiste colhe resultados extraordinários. Napoleon Hill descobriu que todos os milionários que estudou falharam muitas vezes antes de prosperar. A diferença é que eles não viam falhas como derrotas, viam como parte do processo. Quem desiste no primeiro fracasso nunca saberá o que é a verdadeira prosperidade. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Henry Ford quebrou diversas vezes antes de fundar a montadora que mudaria para sempre a indústria automotiva. Walt Disney foi rejeitado por bancos e investidores que riram do seu sonho. Mas o que esses nomes têm em comum? Eles não desistiram. Aprenderam com os erros, ajustaram suas estratégias e seguiram em frente. A lei da atração também funciona assim. Quando você persiste, seu foco e energia continuam direcionados para a solução, e o universo responde, abrindo caminhos. O problema é que a maioria faz o oposto. Desiste no primeiro obstáculo e retorna ao ciclo de frustração e escassez. Como mudar isso? Simples. Faça um compromisso de longo prazo com seus objetivos. Quer investir? Continue aprendendo e aplicando, mesmo que os primeiros passos pareçam pequenos. Quer empreender? Ajuste sua estratégia quantas vezes for preciso, até encontrar o caminho certo. Quer transformar sua vida financeira? Persista nos hábitos de riqueza, até que se tornem parte de quem você é. O jogo da prosperidade é vencido por quem tem paciência e disciplina. Mas existe um inimigo silencioso que derruba a maioria: o medo e a dúvida. O medo é o maior ladrão de sonhos. A Bíblia nos lembra disso em Mateus 14:31. Homem de pouca fé, por que duvidaste? No instante em que Pedro duvidou, ele afundou. É assim na vida. Quem teme errar, não avança. Napoleon Hill identificou o medo como um dos maiores bloqueios para a riqueza. Medo de perder dinheiro impede que você invista. Medo do julgamento paralisa suas ideias. Medo de fracassar te impede de tentar. A dúvida é como um vírus. Mata o sucesso antes mesmo que ele nasça. Pense nos grandes investidores. Warren Buffett compra ações quando todos estão em pânico. Grandes empreendedores lançam ideias mesmo sem garantias. O segredo? Eles agem com estratégia, não com medo. A lei da atração responde ao seu estado interior. Se você alimenta a insegurança, sua mente cria razões para te paralisar. Mas se você age com confiança e fé, as oportunidades surgem. A maioria se prende ao e se der errado.
sem perceber que o maior risco é não tentar. Como superar o medo? Pergunte-se, qual é o pior que pode acontecer? Em 99% dos casos, o pior cenário não é tão assustador quanto sua mente faz parecer. Haja mesmo com medo. Os que prosperam não esperam sentir coragem. Eles agem, e a coragem vem depois. Pequenos passos consistentes dissolvem o medo. E aqui entra algo poderoso. Quem tem um propósito claro não pode se dar ao luxo de desistir. Quem não tem um porquê, vive à deriva. A Bíblia diz em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e prosperidade, e não de mal. Ou seja, a prosperidade não é acaso. É resultado de uma visão clara, com direção. Napoleon Hill descobriu que os milionários bem-sucedidos tinham algo em comum, um propósito definido. Eles sabiam o que queriam e por que queriam. Não buscavam apenas dinheiro, buscavam transformar, deixar um legado. Pense em Steve Jobs, queria reinventar a tecnologia. Elon Musk, levar o homem a Marte. Warren Buffett, ensinar o mundo a investir com sabedoria. O dinheiro veio como consequência da missão clara. A lei da atração atua nisso também. Quando você tem um propósito forte, sua mente entra em alinhamento, com os recursos necessários para realizá-lo. Mas quem vive sem direção, sem clareza, acaba na mediocridade, sem forças para persistir. Então, como encontrar seu propósito? Pergunte-se: o que eu realmente quero construir? O que me enche de energia só de pensar? Como posso usar meus talentos para impactar vidas? Um propósito verdadeiro te faz levantar todos os dias com vontade, mesmo nos momentos mais difíceis. E existe um acelerador para esse processo: a gratidão. A gratidão é um dos princípios mais poderosos da prosperidade. A Bíblia ensina: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso significa agradecer mesmo antes da vitória. Napoleon Hill observou que os milionários não focam no que falta, eles valorizam o que já têm. E por isso, atraem ainda mais. A lei da atração funciona assim: aquilo que você valoriza se multiplica. O problema? A maioria faz o oposto. Reclamam do salário, das contas da vida. Mas a mente só amplia aquilo em que foca. Se você só vê escassez, atrai mais escassez. Mas se começa a enxergar bênçãos e oportunidades, a sua realidade muda. Grandes empreendedores praticam gratidão diariamente. Muitos escrevem, todas as manhãs, 3 coisas pelas quais são gratos. Simples, sim, e poderoso. Isso reprograma o cérebro para enxergar a abundância. Quer aplicar isso? Comece hoje. Pegue um caderno e anote 5 coisas pelas quais você é grato agora. Pode ser sua saúde, sua família, seu conhecimento, sua fé ou um simples gesto recebido ontem. Gratidão te coloca no fluxo da prosperidade. Poucos fazem isso. Por quê? Por preguiça, medo ou crenças limitantes. E isso nos leva a uma pergunta decisiva. Se os princípios estão na Bíblia e foram comprovados por Napoleon Hill, por que tantos ainda vivem na escassez? A resposta está na mentalidade. A maioria foi programada para pensar pequeno, evitar riscos e seguir um roteiro seguro. Estudar, arrumar um emprego, pagar contas, se aposentar. Esse caminho não constrói riqueza. O verdadeiro caminho exige mudança de pensamento, disciplina e ação. Mas poucos saem da zona de conforto. Outro obstáculo? A procrastinação. Muitos ouvem sobre a lei da atração, hábitos milionários, princípios financeiros e decidem começar na próxima segunda-feira. Esperam o momento perfeito, que nunca chega. Enquanto isso, os que aplicam os princípios mesmo sem saber tudo já estão colhendo os resultados. A diferença entre quem prospera e quem estagna não está no talento ou sorte, mas na capacidade de agir apesar das dúvidas. Agora, a grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas assistir esse vídeo, se sentir motivado por alguns minutos e depois esquecer? Ou vai tomar uma decisão agora de aplicar esses princípios em sua vida? Porque, no fim das contas, tudo se resume a uma palavra: ação, conhecimento, sem. Prática é apenas informação.
Mas conhecimento aplicado é transformação. Se você realmente quer prosperar, o momento de agir é agora. Antes de fechar, vamos recapitular. Agora você conhece os princípios bíblicos da riqueza e os ensinamentos comprovados por Napoleon Hill. A pergunta que fica é: o que vai fazer com isso? A maioria vai voltar à rotina de sempre. Mas os que decidirem aplicar, esses vão mudar de vida. Quer um conselho? Escolha um ponto de partida. Talvez mudar sua mentalidade sobre dinheiro, ou seus hábitos diários, ou com quem você anda, ou como você fala sobre riqueza. Talvez comece a investir, a criar uma nova fonte de renda, ou talvez apenas comece a agir como alguém que já está prosperando. Lembre-se, a lei da atração responde ao que você faz, não ao que você apenas deseja. Quem age com fé, constância e sabedoria, prospera, inevitavelmente. Se esse conteúdo te tocou, escreva nos comentários: vou aplicar. Isso é mais que um comentário. É um compromisso com sua nova fase. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque a mudança começa quando você inspira outros a crescer. Agora, a decisão está em suas mãos. Você conheceu os segredos bíblicos da riqueza. Você viu como Napoleon Hill provou esses princípios. A escolha é sua. Vai aplicar ou vai adiar. O seu futuro começa no passo que você dá agora. Assuma o controle da sua vida financeira. A verdade é simples e direta. A lei da atração só funciona para quem toma a iniciativa. Quem fica esperando um milagre sem agir, vai continuar esperando, indefinidamente. Por isso, tome a decisão agora. Dê o primeiro passo. E para firmar esse compromisso com a sua nova mentalidade de prosperidade, escreva nos comentários: vou aplicar. Essa simples atitude reforça o seu alinhamento com a abundância. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar aprendendo como transformar sua mentalidade, suas finanças e sua realidade. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque conhecimento só se torna poderoso quando é compartilhado. E quanto mais você espalha a transformação, mais abundância retorna para você. Agora a escolha é sua. Você pode voltar para a rotina de sempre, ou pode tomar as rédeas da sua vida financeira e criar um novo destino a partir de hoje. Decisão está diante de você, e o seu futuro começa com a ação que você toma agora.